Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o XPLG, relatório agora de maio, referente a maio, né? Saiu agora em junho. Mas antes de começar, pessoal, quero que vocês observem essa figurinha aqui. 57% de vocês que estão assistindo aí não são inscritos no canal, ou seja, de cada dois que assistem, um não é inscrito. Só não custa nada. Estou fazendo essa campanha, se torne um inscrito, porque é a única coisa que eu peço. Vocês que acompanham o canal, e tem bastante gente acompanhando nova que tá chegando, agradeço demais. Clica no botãozinho de se inscrever, vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade. E o fato de ter mais pessoas não inscritas assistindo significa que os vídeos estão chegando, tendo mais alcance, o que é muito bom. Mas agora que você já sabe disso, clique no botãozinho aqui embaixo. Beleza? Então vamos continuando aqui, vamos falar sobre o XPLG. Mais um mês acompanhando esse fundo. De novidade nós tivemos, já sabemos, né, que foi aquele troca-troca com a HGLG. E tem um ponto que eu esqueci de falar, na verdade eu não tinha me atentado e eu me atentei vendo esse relatório de uma das diferenças entre os dois fundos nessa negociação, mas a gente já vai, segura, João Kleber. Bom, então o fundo pagou 78 centavos, que é o rendimento que ele vem pagando ao longo dos meses, e estava com uma dificuldade com corda no pescoço para pagar esse rendimento, embora ele não informe o quanto que ele tem de reserva. É muito ruim isso, diferentemente do HGLG, que é outro tipo de relatório. Por isso que eu volto a falar para vocês, principalmente vocês que já viram o vídeo do XPML, que dá a impressão que o fundo ele só tem olhos a gestora só tem olhos pro XPML. Tanto é que no próprio antes da distribuição de rendimentos eles colocam no XPML o quanto que ele tem de reserva. Que eles não colocam é mais para não assustar o cotista vendo que está acabando e eles não fazem nada. Então eles pagaram 78 centavos por cota. A inadimplência ainda continua com a questão do dia, né, do fato relevante, embora o LVBI tenha recebido. Isso que eu achei estranho, porque eu até questionei a gestão da VBI sobre uma questão de cotas. Quem assistiu o vídeo do LVBI vai lembrar. E eles falam que eles receberam, eles só estão inadimplentes da primeira. Mas é que eles colocam que o fundo ainda continua inadimplente com 3% da receita, 2 pontos percentuais representados pelo dia. No mês de maio, o dia efetuou novamente o pagamento, né? Mas não honrou com as obrigações relacionadas ao imóvel. Então, acho que talvez seja isso, né? Porque o LVBI também teve essa questão, mas a gente não sabe ainda como é que tá a diferença entre os dois ativos, né? A gente ainda não tem essa dimensão. E também aqui o restante, uma locatária que quitou o referido débito no mês de junho de 24, a gente não sabe que locatária que é. E aqui, pessoal, o fato relevante que a gente já bateu bastante, eu fiz um vídeo inclusive sobre esse assunto, falando sobre como é que foi a negociação. Não vou repetir, se você quiser ver, por favor, assista, busca aqui na playlist do XPLG, você vai ver esse vídeo. Mas tem um ponto que é muito importante, que eu não me dei conta e só me dei conta nesse vídeo aqui, lembro isso aqui. Eu até deixei marcado aqui. O XPLG, ele tem taxa de performance e o HGLG não tem. A pergunta que não quer calar é: essa venda, porque lembra, eu no fato relevante, que inclusive, se vocês olharem os dois fatos relevantes, embora eles tenham um texto um pouco parecido, principalmente no início, vocês vão ver que o do HGLG é muito mais detalhado do que o do XPLG. A gente consegue ver nitidamente a diferença de gestão nesses detalhes. Nesses tipos de documento, nessa maneira de comunicar, a gente consegue ver a diferença da gestão e a preocupação com o cotista. Enquanto que o HGLG, o fato relevante é muito mais detalhado, o do XPLG ele simplesmente faz o detalhe, na verdade faz o macro para poder simplesmente só comunicar e não entra em detalhes. Mas tem um ponto que inclusive é no relatório do HGLG que eles falam sobre a equidade, né? Na verdade não é a equidade que eles usam, que a negociação ficou igual para os dois fundos em termos de resultado. Bom, eu até cheguei a questionar isso, mas obviamente algumas pessoas até me colocaram uns pontos que de fato
procede, né? Porque o preço por metro quadrado que o HGLG pagou, vendeu, é maior do que que o XPLG vendeu. Mas aí, obviamente, tem toda a questão do padrão construtivo, o imóvel de um pode ser melhor do que o do outro, que justifique o preço do aluguel do preço do metro quadrado ser maior. Beleza. Mas tem um ponto que eu não vi ser chamado a atenção, que é a taxa de performance. Será que o XPLG vai cobrar taxa de performance em cima disso? Porque se ele cobrar, isso é prejudicial para o cotista num nível muito grande. E assim, quando eu falo num nível muito grande, não é em termos de valor monetário, porque a operação é pequena comparado ao patrimônio do fundo, mas é mais a ação em si. Porque, nitidamente, se fossem negócios... Não, porque assim, obviamente, pessoal, esse negócio, ele foi para... Eu até vou falar isso no vídeo do HGLG, não sei como é que eles vão citar isso no relatório deles. Mas é importante da gente ver como é que a gestão está tratando isso, porque isso vai mostrar... Porque assim, se a gente for olhar, avaliar... Se fosse um negócio simplesmente para destravar lucro, eu seria o maior crítico dessa posição. Então, na verdade, isso foi apenas um complemento daquele vídeo passado, do vídeo da negociação, que de fato eu tinha esquecido desse ponto, que faz total diferença se para o XPLG for cobrada essa taxa de performance em cima sobre esse resultado. Bom, continuando aqui, falando sobre a estruturação que já foi iniciada com a operação de parte da totalidade de recebíveis na opção do fundo contra a escala. A gente falou sobre esse ponto no relatório passado, no vídeo passado, eu até mostrei esse fato relevante, e eles colocam aqui uma coisa nova, aquisição de um ativo logístico para a alocação de parte dessa sua liquidez, desse ganho aqui, que a gente não sabe que ativo que é esse, e a emissão da sétima emissão de 280 milhões, que a gente já falou sobre ela, fiz um vídeo, que de fato é uma emissão que é para institucional, porque está dando mais de R$10 a diferença do preço para o preço de mercado, então não faz nenhum sentido o cotista participar, ainda mais o pequeno cotista perder R$10 assim não tem o menor sentido. Beleza? Então aqui a gente vê o resultado do fundo, basicamente receita de locação sem alteração, mas o que entrou foi o lucro de 17 milhões aqui. E aí, pessoal, olha só, um ponto que me chama a atenção, que eu não consigo entender, eles colocam aqui saldo de distribuição por cota. Eu entendo que o saldo, se a gente for pegar aqui, cadê, ó? Saldo dos resultados acumulados ainda não distribuídos. A gente entenderia que isso aqui é a reserva que o fundo tem. Como é que o fundo recebe 36 milhões, paga 23, que dá os 78, se a gente for fazer as contas, sobra 45 centavos, e não aumenta aqui? Eu não consigo entender, tanto é que o mês passado ele usou reserva, manteve o 0,2, eles esquecem de atualizar isso aqui. Esse é o tipo de coisa que me deixa maluco com esse tipo de alteração. E a gente está vendo aqui um fundo que cobra 1% praticamente de taxa de administração e ainda tem taxa de performance. Poxa, não custa nada fazer um relatório bom. Isso é desanimador na XP por causa disso. Não custa nada, nem um baita de uma gestora, né? Por que não faz direito isso, né? Aqui a gente vê, nitidamente que ele precisa desse pagamento, senão ele não ia conseguir manter os 78 centavos. Olha só, ele gera 68 de receita de locação ainda sem a despesa. Não tem como. Então isso aqui deu um fôlego para o fundo. Provavelmente ele garantiu até o final do ano aí o pagamento. Mas a grande questão é a seguinte: como é um ponto que ainda me gera um pouco de dúvida, como que ele vai distribuir esses 45 centavos. Porque em tese esse dinheiro já entrou e ele teria que distribuir esse saldo excedente agora no meio do ano. Eu não sei se como que ele vai fazer isso, porque de fato isso não é um rendimento extraordinário, e sim uma manutenção do pagamento desses 78 centavos. Então eu não sei como é que ele vai fazer isso, se ele vai ter que pagar isso agora e aí vai gerar o problema para o mês seguinte. A gente vai ter que acompanhar, que de fato eu não sei. Se a gente for seguir na letra da legislação, ele teria que pagar esse valor aqui, o excedente que sobrou agora dos 95%, agora no meio do semestre. Mas eu não sei, a gente precisa acompanhar se de fato isso vai acontecer, mas se isso se mantiver, pelo menos ele garante esses 78 centavos, pelo menos até o final do ano, ou pelo menos até a entrada desses recursos da emissão.
Bom, então aqui acho que não tem mais muito o que falar do fundo, ele não tem nenhuma operação, nenhuma alteração do seu. Nada, se não teve nada de alteração comparado com o mês passado. Aqui só lembrando que esse ano ainda tem 10% de revisão dos contratos, a vacância que está em 3,4. Bom, acho que é isso. Acho que não tem mais nada aqui. Aqui a parte de esperando para ver como é que vai estar essa questão do ativo lá de Extrema. Que já foi concluído 60 mil metros quadrados de empreendimento, o restante do empreendimento se encontra em fase de checklist final para entrega e finalização, é um baita do imóvel, né? Então esse é o ponto aqui, acho que era só isso, não tem mais o que falar aqui, fala sobre perguntas da venda, não tem muito mais o que falar. Infelizmente o relatório do XPLG ele é muito fraco, e isso entra muito como até a avaliação que eu dei vermelha lá no vídeo que eu fiz de ranking de gestoras, aqui tá um exemplo típico de como que um relatório não deve ser. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.